Eu suspeito que possa ser amante do meu namorado, e ele vem me enganando há pelo menos 2 anos. Alguns detalhes: Tim 29M e eu 21F estamos juntos há 2 anos. Ambos somos estrangeiros morando na Europa. Os nomes foram alterados. Ti é uma pessoa muito reservada no geral, então talvez algumas das coisas estranhas venham disso. Para explicar tudo, acho que preciso começar do começo. Ti e eu nos conhecemos em um evento para falantes nativos de inglês, depois de cada um já estar morando aqui há 1 ano. Tivemos uma ótima conexão logo de cara. Naquela mesma semana, fomos juntos a um pub crawl com outras pessoas do evento e acabamos ficando. Poucos dias depois decidimos nos encontrar de novo, mas ao tentarmos decidir se seria na minha casa ou na dele, ele disse que teria que ser na minha e que explicaria o motivo depois. Para contextualizar, minha situação não é ideal para receber pessoas, muito menos homens, e ele estava completamente ciente disso. Ele veio até minha casa e me contou que ainda morava com a ex-namorada de 3 meses. Ele tinha o próprio quarto e tudo, mas como tinha pago 6 meses de aluguel adiantado para emprestar dinheiro a ela, acabou ficando lá. Sim, eu sei que isso é esquisito, mas quem sou eu para julgar? Ele disse que eles estavam definitivamente separados e por enquanto, eu só estava ficando com o cara, então tudo bem. Algumas semanas se passaram e decidimos namorar oficialmente e com exclusividade. Ele disse que estava morando com a ex, que chamarei de Stephanie, temporariamente por mais 3 meses, que depois procuraria outro lugar. Certo, é uma situação estranha, mas confiei nele e ele sairia em 3 meses. Ele reclamava de morar com ela e dizia que era desconfortável. Também me contou que eles terminaram porque pegou ela traindo com o ex-namorado em uma festa. Então eu não estava preocupada com uma possível reconciliação. Não me sentia 100% confortável com a situação, mas era administrável. Alguns meses se passaram e Ti não se mudou. Ele disse que agora tinha seu próprio pequeno apartamento dentro da mesma casa, mas que era melhor continuar ali porque não precisaria comprar móveis e o aluguel era barato. Lembrem-se, somos estrangeiros, então comprar um monte de móveis que depois você vai ter que vender não é ideal. Ele eventualmente começou a dizer que ia me levar lá para eu ver como eles estavam vivendo separados, etc. Resumindo, isso nunca aconteceu. Toda vez que eu pedia para ele conversar com ela sobre isso, ele dizia que ela ficaria chateada, e começava a inventar desculpas. Aparentemente, ela sabia que ele tinha uma namorada, mas não gostava da ideia e queria voltar com ele. Depois de 1 ano, ele finalmente se mudou. Mas não para um apartamento próprio, ele foi para o quarto de hóspedes da casa de um amigo. Eu já tinha estado nessa casa uma vez, e essa foi a única vez em 2 anos que conheci um dos amigos dele que não fosse amigo meu também, o que já é suspeito e estranho por si só. Eu não ajudei na mudança, não por falta de tentativa, então nunca vi ele levar as coisas para lá. De novo, era uma solução temporária até encontrar algo próprio. Por várias circunstâncias, a empresa dele foi comprada, gerando insegurança no trabalho, e ele é extremamente exigente na busca por apartamento. Ele ainda não se mudou para um lugar próprio. Já se passaram cerca de 10 meses desde que ele foi para a casa do amigo, e eu ainda não conheço o local, mesmo tendo pedido muitas vezes. Ele sempre diz que sim, mas depois vem com a desculpa de que não quer incomodar, etc. Ou seja, eu nunca vi onde ele mora. Essas coisas, somadas ao fato de eu nunca ter conhecido os amigos dele nem feito uma chamada com a família, são a base da minha suspeita. Mas agora vem a parte mais séria. Ontem à noite, sem conseguir dormir, fui fazer uma investigação no Facebook. Procurei por fotos marcadas do Tim, porque sei que ele é esquisito com o Facebook e não deixa fotos ou postagens marcadas aparecerem no mural. Enquanto vasculhava, encontrei 3 fotos dele durante uma visita à casa da família no verão. Em todas as 3 fotos, havia uma garota não marcada sentada ao lado do Tim. Em 2 dessas fotos, o braço dele estava ao redor dela, mas eram fotos mais posadas com todo mundo abraçado. 2 das fotos eram com amigos, então pensei que fosse só uma amiga da cidade natal. Mas em uma das fotos, eles estavam com a irmã dele, o marido dela e a filha, ou seja, uma foto muito mais íntima. Eu não sei como é o rosto da Stephanie, e ela não tem Facebook. Não consegui encontrar uma foto dela nem no Google, mas acho que essa garota é ela. Não sei exatamente por que, mas sinto que é. Pesquisei mais no Google e encontrei o obituário da avó da Stephanie. Ela morreu em janeiro, ou seja, depois de Tim já ter saído da casa e definitivamente depois de terem terminado. E mesmo assim, no obituário, o nome dele aparece ao lado do da Stephanie como membros da família. Eu sei que ele era próximo da avó dela e que ela deixou coisas para ele no testamento, mas ainda assim estou desconfiada. Se o que eu suspeito for verdade, significa que ele conseguiu esconder isso de mim e dela por 2 anos, o que honestamente é impressionante. No momento estou presa. Não quero trazer à tona essas provas relativamente fracas porque sei que ele vai dar alguma desculpa e eu vou acabar aceitando, porque quero confiar nele e estar com ele. Não sei como conseguir mais provas de que a garota das fotos é a Stephanie ou como descobrir a verdade com certeza. É aí que preciso de conselhos. Não vou terminar com ele sem ter 100% de certeza, porque eu realmente o amo, mas não sei como conseguir essa certeza. Qualquer conselho ou ajuda será bem-vindo. Só peço que seja construtivo. Atualização 1, 6 semanas depois.
Então faz um tempo. A história ainda estava se desenrolando e eu não queria atualizar sem saber de nada com certeza. Eu nunca esperei que meu post recebesse tanta atenção, e tirando alguns comentários e mensagens privadas me chamando de vagabunda, eu realmente apreciei todas as opiniões que recebi, e li cada comentário e mensagem. Então, antes de tudo, obrigada a todos. Como muitas pessoas sugeriram, comecei com uma conversa com o Tim onde deixei muito claro o quanto toda essa situação estava me incomodando, e porque isso era um problema para mim. Tentei mostrar as coisas do meu ponto de vista e fazê-lo entender porque eu estava tão chateada. Ele disse que entendia e pediu desculpas repetidamente. Ele chorou e eu chorei. Ele disse que nunca teve a intenção de me machucar e que não tinha percebido o quanto isso estava sendo um problema grande para mim, e que ele tinha sido egoísta em relação a isso. Disse que tudo ia mudar, que eu conheceria os amigos dele, veria onde ele está morando, faria chamadas de vídeo com a família dele, etc, etc. Disse que eu era a parte mais importante da vida dele aqui e que ele não conseguia imaginar a vida sem mim. Disse que queria encontrar um apartamento para morarmos juntos e que quando eu terminasse a faculdade, queria voltar para o país dele comigo de vez. Ele também me disse que a garota nas fotos era uma velha amiga da família e que o nome dele estava no obituário, porque ele ainda era próximo da família e que eles ainda gostariam que eu fizesse parte da família. Decidi esperar para ver se ele realmente ia cumprir com o que prometeu dessa vez, então fizemos as pazes e tudo ficou bem. O que eu não mencionei é que durante a minha fase de investigadora antes dessa conversa, eu encontrei um número do telefone fixo da casa onde a Stephanie mora e decidi ligar perguntando pelo Tim. O pai da Stephanie atendeu, e quando eu perguntei pelo Tim, ele me disse para ligar para o celular dele porque aquele era o telefone fixo da casa. Então, não foi exatamente útil. Antes que vocês surtassem com a história do pai, a casa é tipo um sobrado dividido, onde os pais têm a metade deles e a Stephanie tem a parte dela. Isso não é incomum em vilarejos pequenos por aqui. Alguns dias depois da minha conversa com o Tim, ele me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha ligado para a casa da Stephanie perguntando por ele. Decidi não mentir e admitir. Ele disse que a Stephanie tinha mandado uma mensagem dizendo que uma garota com sotaque tinha ligado lá perguntando por ele e que ele imediatamente achou que devia ter sido eu. Expliquei que fiz isso porque me sentia desesperada por respostas e só queria saber o que estava acontecendo. Também contei que não tinha chegado a nenhuma conclusão com aquilo. Ele ficou muito irritado e disse que eu tinha traído a confiança dele e que estava agindo como uma louca, e honestamente, ele não está exatamente errado nessa parte. Mas eu expliquei que me senti forçada a tomar esse tipo de atitude porque parecia que eu nunca ia ter respostas de outra forma. Pedi desculpas pela invasão de privacidade e por incomodar a Stephanie e a família dela. Depois de alguns dias, ele se acalmou e me perdoou, dizendo, no entanto, que isso poderia atrasar o momento de eu conhecer os amigos dele, porque ele contou para eles o que aconteceu e eles ficaram indignados por eu tratá-lo daquele jeito. Esperei algumas semanas para ver se alguma coisa mudaria e, sem surpresa nenhuma, não mudou. Então, neste último fim de semana, ele ficou muito bêbado numa noite e eu consegui desbloquear o celular dele com a digital dele enquanto ele dormia. Encontrei mensagens da Stephanie do dia anterior falando sobre o que eles deveriam fazer para o jantar naquela noite. Ele tinha me dito que estava viajando a trabalho nessa noite. Encontrei várias mensagens com corações e eu te amo, e ele usando os mesmos apelidos carinhosos com ela que usa comigo. Ele dizia que viajaria no fim de semana a trabalho e o quanto sentiria a falta dela. Revirei as mensagens das últimas semanas entre eles e vi que ele tinha mandado para ela várias das mesmas fotos que ele tinha mandado para mim. Ele a convidou para tomar vinho com um amigo dele e a namorada desse amigo. Ele foi buscá-la no trabalho várias vezes, e havia muitas conversas sobre quem ia fazer o jantar naquela noite e o que eles iriam comer. Voltei e procurei por datas em que eu sabia que ele tinha dormido comigo, e em todas elas, ele dizia para ela que ia dormir na casa de um amigo, ou que estava fora da cidade a trabalho ou algo assim. Também encontrei uma conversa em grupo chamada Família que incluía o Tim, a irmã dele, a mãe dele e a Stephanie. Vi fotos da Stephanie que ela tinha enviado para ele e pude ver, com toda certeza, que era ela nas fotos que eu tinha encontrado no Facebook. Então, vocês estavam certos. Nos últimos 2 anos, ele tem morado com ela e me visto às escondidas. Enquanto isso, me dizia o quanto me amava e admirava e como nós teríamos um futuro juntos. Fui enganada e usada. E me sinto uma completa idiota por isso. Ainda não falei com ele, mas quando ele vier aqui mais para o final da semana, pretendo contar que sei de tudo. Também pretendo dizer que ele é um completo babaca. Na minha conversa ideal, ele explicaria por que fez isso tudo e que porra ele estava pensando durante esse tempo todo. Mas tenho quase certeza de que essas são coisas que nunca saberei ou conseguirei entender. Obviamente vou terminar com ele. Também pretendo entrar em contato com a Stephanie por meio de uma carta contando o meu lado da história. Vou dar a ela datas nas quais sei que ele passou a noite comigo, para que ela possa cruzar com os dias em que ele não voltou para casa. Também pretendo incluir um pendrive com fotos minhas com o Tim dos últimos 2 anos e capturas de tela de algumas conversas nossas dos últimos meses. Eu não posso obrigá-la a acreditar em mim, mas quero ao menos fazer o meu melhor por ela. Sinto que devo isso a ela como ser humano para que ela saiba com que tipo de homem ela esteve nos últimos 4 anos. Aceito absolutamente qualquer conselho sobre meu plano e sobre como seguir em frente a partir daqui. Não vou mentir, me sinto completamente perdida e impotente agora.
Ao terminar com o Tim, estou perdendo uma parte enorme da minha vida neste país, e com certeza vou sentir esse vazio por um tempo. Então, qualquer ajuda será bem-vinda. Muito obrigada por ouvirem e desculpem pelo textão. Me empolguei. Atualização 2, 5 dias depois. Mais uma vez, gostaria de começar este post agradecendo a todos que responderam com conselhos construtivos e úteis. Eu li cada comentário, resposta e mensagem privada. Então, segui o conselho de vocês e não tentei ter uma conversa com o Tim. Percebi que já que ele foi capaz de me manipular com tanto sucesso por 2 anos, ter uma última conversa com ele provavelmente acabaria me fazendo duvidar do que descobri, e talvez até da minha sanidade. Escrevi uma carta de 3 páginas para Stephanie detalhando o relacionamento que o Tim e eu tivemos nos últimos 2 anos. Deixei claro que era algo sério e não apenas um caso passageiro. Mencionei datas e eventos que a maioria das pessoas não saberia, e incluí as mentiras elaboradas e o histórico que ele me contou. Acrescentei uma lista de datas dos últimos 2 meses em que ele passou a noite comigo e a incentivei a cruzar essas datas com as noites em que ele não esteve em casa. Imprimi algumas fotos nossas como uma prova visual rápida e incluí o restante das fotos em um pendrive dentro da carta. O pendrive também continha capturas de tela de conversas especialmente comprometedoras que tivemos nos últimos meses. Digitalizei cartões postais que ele me enviou de diversas viagens e também os incluí. Por precaução, anexei uma cópia da carta no envelope, caso o exemplar original sumisse misteriosamente. Passei meu e-mail e telefone e pedi que ela entrasse em contato comigo se quisesse. Na noite de quarta-feira pedi para alguém me levar até onde ela mora. Se o Tim estivesse lá, isso confirmaria que ele realmente mora ali, e então iríamos embora. Se ele não estivesse, eu tocaria a campainha e entregaria a carta pessoalmente. Viajamos os 45 quilômetros e o Tim estava sentado na sala, no laptop. Ficou óbvio que ele morava ali. Ela não estava em lugar nenhum. Os nomes dele e dela estavam na caixa de correio. Liguei para ele para ver se atenderia, e ele ignorou a chamada. Voltamos para casa. Na manhã de quinta-feira, enviei a carta pelo correio. Fiz questão de enviá-la registrada. Para receber a carta, ela teria que apresentar um documento de identidade e assinar o recebimento. Na sexta-feira, a carta chegou. Como ela não estava em casa, recebeu um aviso para ir buscá-la nos correios. No sábado de manhã, ela foi retirar a correspondência e eu recebi um e-mail com o comprovante e a assinatura dela. Durante todo esse tempo, continuei conversando normalmente com o Tim e inventando desculpas para ele não vir me ver durante a semana, justamente para não levantar nenhuma suspeita. Cerca de 20 minutos depois que ela pegou a carta no sábado de manhã, ele parou de falar comigo, e desde então não tive mais notícias dele. Ele, no entanto, me excluiu do Facebook, assim como toda a minha família. Também não tive nenhum retorno da Stephanie. Então, agora acabou de verdade. Espero do fundo do coração que ele não tenha conseguido mentir e manipular para sair dessa com ela, mas provavelmente nunca saberei. Não espero ouvir falar dele novamente. Me sinto muito sozinha, usada e abatida. Vou fazer o meu melhor para sair dessa situação sem desenvolver problemas de confiança e sem me tornar cínica ou amarga. Estou buscando terapia para garantir que não caia em depressão. Por enquanto, preciso encontrar formas de me distrair e preencher o tempo livre. Mais uma vez, obrigada por toda a ajuda, isso tudo é horrível, mas vou superar, e espero me tornar uma pessoa mais forte por causa disso.